Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais O que é o Espiritismo? Pensou que eu ia falar minutos com o Espiritismo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom saber que do período do dia, né? A gente pode estar junto, trazendo a doutrina espírita de uma maneira suave, tranquila, resumida, mais o convite de vocês lerem o livro O que é o Espiritismo. É uma brochura, é um opúsculo, essa palavra, gente, é maravilhosa. Opúsculo, ou seja, são textos pequenos de um livro pequeno, de poucas páginas, mas de grande valia para o entendimento de todos. Para os que conhecem, são reflexões que sempre tem algo a mais. E para quem não conhece, é maravilhoso saber o que é uma doutrina. Pelo canal Onda Espírita, aonde eu tenho o prazer e o carinho de fazer parte, e deixo o convite para vocês. Conheça o canal, tem muita coisa boa. Todos direcionados à doutrina, é filantrópico, e aí o nosso objetivo é fazer o que o Kardec nos deixou como um educador, levar a doutrina a todos, independente de seitas e religião. Conheça a doutrina, conheça o Espiritismo. Vale a pena. E nós paramos no capítulo 12 da conversa que nós estamos para recordar, que o primeiro capítulo é direcionado todo ao livro, uma síntese do livro do Espírito, onde Kardec está conversando com uma pessoa que leva o nome de crítico. E esse crítico quer que, de todo jeito, resumindo assim, que Kardec o convença, né? E no período, na live anterior, ele disse que eu até fui buscar, porque eu acho que nós temos a obrigatoriedade de nós conhecermos o que nós estamos falando, né? E ele cita que ele quer fazer um livro, e ele fala da palavra ex professo. Ex professo é aquela pessoa que tem o verdadeiro conhecimento de causa daquilo que ele está falando magistralmente. E quando ele fala que ele quer fazer um livro já ex professo, ele quer dizer para o Kardec que no anterior, como nós já conversamos, que através desse livro ele vai dar um golpe no Espiritismo, desde que ele não faça esse golpe no Espiritismo, ou até não lance o livro, se o Kardec convencê-lo. É aí aquela resposta que nós tivemos, é só para vocês entenderem um pouquinho daquela resposta que Kardec deu, e aí nós vamos continuar, porque ficou no ar o que o crítico ia responder a Kardec. Então vamos continuar? Juntos nós vamos conhecer, olha, é maravilhoso esse diálogo, porque eu estou aprendendo. Eu acho que nós somos eternos aprendizes. Então vamos lá. Então, dizendo que Kardec termina falando, né, sobre mostrando para ele como foi feito o trabalho, porque, gente, falando novamente, 11 anos de trabalho Kardec se dedicou à doutrina e aos livros. Ele sim é um ex-professo, né? Ele é um conhecedor da causa. Ele sabe do que ele está dizendo. Aí, o visitante responde o seguinte: é precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a alguma das suas experiências. Quando Kardec o alerta, como foi dito na live passada, olha, vamos dizer assim, veja bem o que você está fazendo. Como a Kardec nos ensina a falarmos, observarmos, refletirmos, passar pelo crivo da razão, ele fez isso, ele passou isso. E a resposta dele, eu acho que a resposta de Kardec tocou profundamente ele, porque olha o que ele fala para o Kardec. É precisamente para evitar esse perigo. Esse perigo não é para o Kardec, esse perigo é para ele. Eu vim pedir-vos permissão para assistir algumas experiências que Kardec faz. Allan Kardec responde: e julgais que isto vos baste para poder ex professo falar de espiritismo? Ou seja, algumas experiências já é o suficiente para você lançar um livro antagônico, porque isso ele deixou bem claro como conhecimento de causa. Mais uma reflexão para o visitante. Aí ele diz, Kardec continua, vamos repetir: e julgais que isto vos baste para poder ex professo falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e, ainda mais, julgá-las quando não estudastes os princípios que ela se baseia?
Para pensar, né, gente? Como apreciareis o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, repetindo, dizendo-lhe, Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que, por uma ou duas vezes, me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônimo de censurar. Em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juízo que proferisse uma crença sem antes examinar as peças do processo. Reflexão, hein, gente? A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto ao Espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Kardec responde de uma maneira clara, objetiva, mas com sabedoria para que ele reflita, para que ele comece a saber essa comparação, porque Kardec era um pedagogo, ele era um educador. Então, a proposta de Kardec não era o combate, mas sim fazer o refletir, buscar dentro de si as palavras que Kardec estava dizendo, para que ele mesmo não se tornasse, né? Ou ia se tornar, ou se tornou, não sei, um objeto de riso. Porque você não pode nem criticar e nem fazer um ex-professor, não é? Sem você ter conhecimento. Como eu já disse e repito, Kardec passou 11 anos da vida dele estudando, experimentando, buscando conhecimento. Maravilha, né? Aí, o visitante vai estar falando sobre essa colocação de Kardec. Falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos? Sobretudo quando se ocupa com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Respondeu de uma maneira austera a ele, né? Aí Allan Kardec vai lá de novo. A tão judicioso raciocínio, não tenho outra resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom do que fazer 10 maus. O visitante responde:
Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem e que, segundo diziam, lhe ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Começou as farpas, gente. Começou as farpas. Kardec. Quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? Visitante. Nada, por certo. Allan Kardec. Ora, aí tem de charlatões de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da tua classe. Desculpe, eu tenho que ler direitinho como está aqui, tá, gente? Ora, aí tem de charlatões de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatões desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se faria elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade? Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa. Alguém vá passar horas inteiras imóvel agarrado a uma mesa, o gosto não equivaleria a pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que, neste último caso, ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não exista vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatões que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu mistério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o Espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que o reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda solidariedade com aqueles que o viram a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral, para transformar em meio de vida, em instrumento de adivinhações ou de investigações fúteis. Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Toda falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos, adornando-se sob o nome de espíritas para chamar a concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá ao ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes sobre os críticos que falam do que não sabe ou de cientemente alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, há a leviandade, no segundo, a má-fé.
E neste último caso, ele se coloca na posição de historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. A gente para dar uma meditada sobre o que o Kardec coloca. Porque realmente, quando surge algo, sempre tem o positivo e o negativo. Se nós trazermos para os nossos dias de hoje, nós temos médicos e médicos, espíritas e espíritas, católicos e católicos, protestantes e protestantes, evangélicos e evangélicos. E eu tenho certeza que naquilo que eu estou colocando para vocês é o que ele está colocando aqui. Não vamos, digamos assim, ser isentos de termos pessoas, porque eu quero dizer uma coisa para vocês e deixar claro, mediunidade não foi Allan Kardec que inventou. Não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. A mediunidade está em todos os seres. Todos nós temos um grau de mediunidade. O espiritismo, ele nos traz a oportunidade de exercermos e conhecermos a mediunidade individual de cada pessoa, inclusive a nossa. Então, a mediunidade, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Você não precisa ser espírita para ser médium. E através da sua mediunidade, você vai ser um charlatão. Você pode fazer e criar fraudes. Mas não é o espiritismo que vai levar a culpa. Então, essa diferença é que Kardec está explicando que ela vivencia até os dias de hoje. É interessante, né? Então, vamos concluir? Vamos lá. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ver estudado. Não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para os vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, vamos lá, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz um mau efeito. Que a cor negra conviria mais, e nisso não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro, é o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhe aprouver. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Kardec, mais uma vez, se coloca como um educador, ensinando, mostrando que em todos os lugares, em todas as seitas, religiões, políticas, seja lá o que for, né, escolas, profissões, nós teremos aquele que cumpre regras, normas, e aqueles que não cumprem. É aqueles que usam daquela profissão, usam daquele cargo, usam da sua posição e foge completamente da essência, da lei da caridade, da fraternidade, do respeito. Abusam. Não, como ele disse. Então, não podemos levar uma culpa àqueles que não seguem aquilo que o Espiritismo ensina. Então, Kardec nos faz refletir, e eu vou deixar vocês refletindo sobre tudo que nós conversamos, e na próxima nós vamos continuar, porque o visitante, o crítico, vai responder a Kardec. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo no coração de todos e de todas, e que a paz de Jesus esteja com vocês.